por qual matéria eu devo começar o meu estudo para a ETEC. Se você está começando agora a se preparar para o vestibulinho ETEC, é muito provável que essa dúvida já tenha passado pela sua cabeça e foi pensando nisso, então, que eu vim trazer a resposta. Afinal de contas, será que realmente existe aquela matéria ideal pela qual todo mundo tem que começar a estudar para a ETEC? Se sim, qual é essa bendita matéria? E também vim responder algumas outras dúvidas em relação ao cronograma de estudos. Por exemplo, como organizar matérias para o mesmo dia, caso você esteja aí muito pertinho da prova e vai ter que estudar mais de um tópico por dia, ou então se você não tem muitos dias da semana para você estudar e vai ter que juntar matérias, ok? Por isso, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhecia ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e aqui eu te ajudo a conquistar a tua aprovação na ETEC. Então, já se inscreve aqui para que você não perca os próximos conteúdos, ok? E agora vamos ao que importa. Primeiramente, já quero deixar muito claro para você que não existe uma matéria ideal pela qual todo mundo deve começar o estudo para a ETEC. A grande verdade é que cada pessoa tem mais afinidade com alguma matéria, então é totalmente normal que você queira começar por português, ou então por matemática, ou então por biologia. Tanto faz, de verdade. Porém, tem duas coisinhas importantes dentro desse assunto. A primeira é que em cada matéria nós temos algo chamado de tópicos. Então, o que são os tópicos? Tópicos são os temas, digamos assim. Certo? Exemplificando, tá? Quando você pensa em história, existem vários temas em história, como grandes guerras mundiais, ciclos econômicos, concorda? Então, você precisa entender que existem esses temas e eles são chamados de tópicos. Mas por que eu estou falando isso? Simplesmente porque, independentemente da matéria pela qual você queira começar, você tem que iniciar pelos tópicos basais. Por exemplo, vamos supor que o seu nome seja Paula e você vai começar esta semana o teu preparo para o vestibulinho ETEC, ok? Então, não importa se você vai começar por português, se você quer colocar matemática na segunda-feira ou biologia na segunda-feira. O importante é que você comece pelos tópicos basais. Então, ao longo desta semana, você vai estudar os tópicos basais das matérias, tanto de matemática, de português, de química, de física, de biologia, de geografia, enfim, de todas as matérias, tá bom? E o que são os tópicos basais mesmo, né? Que eu já falei aqui algumas vezes, mas para quem é novo, tópicos basais são aqueles que te servem de base para a construção do conhecimento, certo? Como que isso funciona? Imagina que você é uma criança de 6 anos, aprendendo a ler agora. Não sei com quantos anos você aprendeu a ler, mas a média é com 6 anos, mais ou menos. Se alguém entrega este livro aqui para uma criança de 6 anos, com a linguagem que esse livro tem, com o tamanho desse livro, a criança desiste de ler pelo resto da vida, porque ela não vai conseguir. Então, geralmente entregam para a criança aqueles livretos de contos de fadas, fábulas, continhos, crônicas curtinhas, porque o aprendizado é gradativo. Então, a criança começa aprendendo palavras muito simples, ela começa juntando sílaba, na verdade, né? B com A, ba, daí C com A, K, S com A, sa ou za, depende, né? Então, C com A mais S com A, casa. A criança começa assim, certo? A criança não começa lendo 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Não. Então, depois que a criança amadurece um pouquinho e passa da fase de formar sílabas, ela começa a ler coisas simples. Depois disso, coisas um pouco mais complexas e assim por diante. Então, no seu estudo é a mesma coisa. Você não vai começar pelo tópico mais avançado de química, pelo mais difícil de biologia. Tem que começar pelo tópico mais básico, senão você chega no meio do estudo e não conseguiu aprender o começo. Precisa voltar tudo do início e vai perder tempo, no fim das contas, tá bom? Então, por isso é fundamental que você sempre inicie pelos tópicos basais, certo? Para quem é aluno da ETEC Power, nem tem que se preocupar com isso, né? Porque na ETEC Power, na plataforma, os alunos já têm logo de cara os tópicos basais. Então, primeira coisa que todo aluno da ETEC Power estuda, tópico basal, de cada uma das matérias. Não importa se a pessoa quer colocar na segunda-feira física, ou matemática, ou história, vai começar pelo tópico basal.
Depois daquela primeira semana de estudos, né, ou um pouco mais, depende do ritmo de cada um, você vai para tópicos que são um pouquinho mais complexos, mas que não são avançados ainda, entende? Então, são tópicos que não são mais aqueles basais, só que eles te exigem pouco conhecimento ainda. Só depois de ver os tópicos basais, depois de ver os tópicos médios, você chega no avançado, tá bom? Então, tem que ter essa escala evolutiva no seu estudo, certo? Daí, beleza, né? Primeiro ponto, então, é esse. Segunda coisa, não cometa a loucura, a insanidade, a burrice, a invenção do demônio de querer passar o mês inteiro só estudando português e depois o próximo mês só matemática. Pelo amor de Deus. Quem inventou isso tem que ser internado. Sério, porque, gente, isso gera saturação no nosso cérebro. Posso dizer para você com propriedade, porque eu já passei aí por todos os anos da escola, já passei também por curso técnico, já passei também por faculdades, mais de uma. Então, assim, posso te garantir que em nenhuma instituição de ensino normal você passa, por exemplo, um semestre inteiro vendo só uma matéria. A gente vai mesclando, né? Para o nosso cérebro não ficar saturado, aborrecido, sabe? Então, a gente precisa intercalar as matérias. E não só por isso, tá? Imagina só que você, que está começando a estudar agora, há pouco tempo da prova, né? Considerando a próxima prova, para quem não sabe, geralmente as provas de final de ano são em dezembro, as de meio de ano são em meados de junho e julho, tá bom? Então, começando agora, vai ficar nessa loucura de, primeiro vou ver todos os tópicos de português, depois todos de matemática. Cara, se aconteceu imprevisto, você só viu tópicos de uma matéria, tem noção disso? E a prova te cobra português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Então, você precisa saber os conhecimentos de todas elas. E você mesclando, você consegue aprender mais rápido, porque você mostra essa variedade para o seu cérebro. Imagina só se você é obrigado a passar um mês comendo só feijão. Triste, né? Tenso, né? Não dá muito certo. Ou então passar um mês comendo só repolho. Cara, não dá certo isso. Então, por que você acha que daria certo passar um mês estudando só português e depois só matemática? Isso satura o seu cérebro. Saturar é você sobrecarregar, de certa forma. Ele fica de saco cheio, mesmo que você ame aquela matéria, tá bom? É por isso que muitas pessoas, quando, por exemplo, estão estudando um idioma, sentem a necessidade de estudar uma outra coisa também ao mesmo tempo. Pode ser um instrumento musical, algum outro tipo de coisa, sabe? Até mesmo um curso livre de crochê. Porque se você fica todo dia estudando só a mesma coisa, mesmo que sejam tópicos diferentes, o cérebro pensa assim, meu Deus, coisa chata, né? Até mesmo em curso de idiomas, perceba que tem essa variedade. Um dia gramática, um dia vocabulário, um dia conversação, por esse motivo, tá bom? Então, você precisa de variedade. Ou seja, não importa se você quer começar o seu estudo por português na segunda-feira, ou por física, ou por matemática. O importante é você entender que tem que começar pelos tópicos basais, seja lá qual for a matéria, e tem que ter essa variedade no seu estudo, tá bom? Agora, vamos lá, né? Outras dúvidas importantes aqui em relação a isso. Posso estudar mais de um tópico por dia? Pode. O que eu recomendo é o seguinte: se você começou o teu estudo com antecedência de pelo menos 2 meses para a prova, se for 3 meses, 6 meses, 8 meses, melhor ainda, tá? Não deixa para cima da hora. Mas se for uma antecedência de pelo menos 2 meses certinhos ali, você pode tranquilamente estudar 5 vezes na semana, um tópico por dia, tá bom? Se você começou com mais antecedência, por exemplo, 6 meses antes, 1 ano antes, como muitos alunos da ETEC Power começaram, 3 dias na semana, perfeito já, tá? E um tópico por dia também. Por quê? Porque quem começa antes tem muito mais tempo para dar conta de todos os tópicos, tá bom? Agora, se você, ser humaninho, que ficou enrolando o ano todo, e vai começar o teu estudo menos de 2 meses para a prova, não ouse ter a façanha de só estudar 3 dias da semana. Ai, Lilia, não tenho tempo. Se vira. Teve um ano inteiro pela frente, então agora se vira. Tira o tempo que você fica conversando no WhatsApp, reduz, tá? Não tira 100% não, senão você surta. Mas reduz isso, tá bom? Para você ter tempo. E como assim ter tempo, Lilian? Não vou tirar 3 horas do meu orifício. Não vai, realmente. Mas você não precisa de 3 horas por dia para estudar a coração. Você precisa aí de 40 minutos, o tempo que você conseguir. Pode ser meia hora, tá tudo bem se for meia hora. Você precisa simplesmente encontrar tempo, tá? Tenha essa constância, então. Porque quem começa a estudar muito perto da prova, menos de 2 meses antes da prova, sendo muito sincera com você, eu seria irresponsável se eu dissesse, dá super certo estudando 3 vezes na semana. Não vai dar, porque você não vai conseguir cumprir o conteúdo a tempo.
Simples assim. Então, quem está começando mais perto da prova precisa de 5 a 6 dias na semana de estudo, tá bom? Ou seja, ou de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou os dias que você quiser, desde que tenha essa frequência, sendo um tópico por dia, tá? Lilian, e se eu conseguir encontrar tempo só para 3 ou 4 dias da semana, não consigo mesmo para 5 dias, o que eu faço? Daí a gente vai, então, para a lógica de você colocar mais de um tópico por dia. Tá vendo que tudo tem solução? Fácil de resolver, né? Então, tem só 3 dias na semana, tudo bem, você vai ter que dar conta de 2 tópicos por dia em média, certo? Tem aí 4 dias na semana, aí alguns dias você vai estudar 2 tópicos e um dia um tópico só, ok? E como que a gente faz essa combinação de tópicos? Eu recomendo que você leve em consideração 2 coisas. Primeiro é o teu fator FDI, ou seja, saber quais matérias são facilidades, dificuldades e impossibilidades. Já falei sobre isso 1 trilhão de vezes. Quer saber mais? Veja os outros vídeos do canal. Simples assim, não vou repetir tudo de novo, né, que eu não sou louca. Então, leva isso em consideração e também leva em consideração matérias complementares, tá bom? Como assim? Vamos supor que matemática é fácil para você e português é do satanás. Não tem facilidade nenhuma, você odeia, acha muito difícil, certo? Então, em vez de você colocar num dia português com história, que talvez você também não goste, coloca português junto com matemática. No outro dia, história junto com física, tá? E se você é aquela pessoa que não tem muitas dificuldades, o que é ótimo, ainda assim é importante que você entenda que você tem que fazer esse equilíbrio entre matérias. Então, por exemplo, não vá colocar num dia só matérias de humanas, no outro só matérias de exatas. Lilian, por que não fazer isso? Matérias de humanas, naturalmente, são mais extensas e exigem mais detalhes. Matérias de exatas, normalmente, são mais práticas, mais curtas, graças a Deus. Porém, exigem mais raciocínio, mais cálculo, né? Mais atividade prática também. Então, se você coloca num dia física e química, você vai ter que pensar muito em cálculos, em fórmulas, sabe, em continhas, essas coisas, equilíbrio de coisas, né? E se você coloca num dia geografia com história, principalmente com matéria de geografia política, né, tópico de geografia mais política, meu, vai ser muita coisa, muito detalhe, muita coisa extensa, aulas mais extensas em geral, né? Então, o que eu sugiro para você? Mescle as matérias, tá? Humanas com exatas, exatas com linguagem, né? Com português ali, biológicas com humanas, porque assim você mostra essa variedade para o teu cérebro e não sobrecarrega, tá bom? Porque se ficar um dia só com matérias muito fáceis para você também e um dia só com matérias difíceis, spoiler, você vai procrastinar o dia difícil e não vai aprender a matéria. Então, por isso que é tão importante que você tenha um equilíbrio, tá bom? Se em uma mão, por exemplo, tem uma carga dessa daqui, em outra mão, uma carga dessa daqui, ou seja, um dia tá assim, né? Um dia tá super fácil e um tá super difícil, pesado aqui para você, o que vai acontecer? Esse dia a produtividade decola e esse dia você vai de mal a pior. Então, o que eu sugiro para você? Divida os pesos, tá bom? Não posso dividir o livro ao meio, né? Mas divida essa carga. Então, um dia que a matéria é mais difícil, não coloca outra muito difícil junto. Coloca outra que é um pouco mais tranquila ou que é de uma área oposta, tá bom? Porque dessa maneira, o que vai acontecer? O teu cérebro vai entender que é sempre um equilíbrio, uma linha reta ali. Claro que tem altos e baixos, né? Mas é uma linha o mais linear possível, tá bom? Não vai ser um alto e um super baixo, vai ser uma coisa mais equilibrada. Certo? E fica muito mais fácil você estudar quando o cérebro percebe que tem essa constância, ok? Na verdade, tudo na vida é assim, né? Se você é uma pessoa que, por exemplo, hoje está super feliz e amanhã está super triste, muito bad, quase depressão, o que é melhor? Ter esse mood um dia super feliz, outro dia quase depressão, ou ter um mood sempre alegre? Simplesmente alegre, de boa, tranquilo, vivendo a vida. Ah, surgiu um BOzinho, vou resolver. Ou o mood, meu, um dia só baixo, um dia só alto. Normalmente, as pessoas preferem ter um equilíbrio. Claro que você coloca umas aventuras nos dias, outros têm um BO ou outro, porém, a gente normalmente busca esse equilíbrio, né? A mesma coisa no seu estudo, então. Não queira ter um dia de, super produtividade, só matérias fáceis, e um dia só matéria difícil, porque o teu próprio cérebro vai entender isso e vai fazer com que você sabote o dia de matéria difícil, tá bom? E uma outra coisa importante, se você percebeu que você tem a tendência, né, a habilidade de procrastinar a matéria que você não gosta, coloca a matéria que você não gosta no início da semana,
tá bom? Por exemplo, na tua segunda-feira, ou na terça, se você começa na terça, enfim, o dia que é o começo da tua semana, tá? Não importa que dia você considere o começo da semana, pelo amor de Deus. Por que eu falo isso? Porque você vai se livrar antes. E quando você se livra antes de uma coisa que você não gosta muito, você vai gerar mais dopamina, que é aquele hormônio, né, aquele neurotransmissor ligado à sensação de ter concluído alguma coisa, de prazer, satisfação pessoal, sabe? De quando você marca check na sua listinha de tarefas, né? É o conseguir, amém, venci essa etapa. Então, colocando a matéria que você detesta no começo da semana, mesmo que seja junto com uma bem fácil, o que vai acontecer? Como você se livrou dela no início da semana, o restante da semana flui muito melhor, tá bom? E não esqueça, se você está começando a estudar com mais antecedência, você não precisa colocar 2 matérias por dia, pode ser uma por dia, tranquilamente, eu até recomendo assim, porque você aprende melhor a matéria. E também, para quem está começando com mais antecedência, não tem problema se, por exemplo, o teu tempo de estudo é muito curto e você não dá conta do tópico inteiro naquele dia, pode dividir entre 2 dias, tá? Desde que você faça um ciclo de estudos muito bem feito. Já falei também sobre isso aqui no canal, não tenha preguiça, veja os outros vídeos, que eles também são muito importantes. Certo? Se ficou alguma dúvida ainda em relação ao cronograma, esse tipo de coisa, comenta aqui para mim que eu posso responder para você ou até mesmo fazer um vídeo para você, olha só, o que é muito melhor, né? Um super abraço e nós nos vemos então nos próximos conteúdos ou então no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que tem na descrição desse vídeo. Super abraço e tchau!